Ó, o ano começou com casos de violência contra a mulher que chocaram a nossa região, né? Vou relembrar alguns para vocês. A Daiane Rodrigues, de Guaratinguetá, ela foi morta pelo ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento. E em São José, a influencer Ana Ribeiro, ela foi brutalmente agredida pelo companheiro após uma discussão que ele também não aceitava o fim do relacionamento. E também, né, essa não foi a única, né? Ela contou para nossa reportagem que ela vinha de várias agressões de um relacionamento totalmente abusivo. E agora o caso mais recente dessa jovem de 16 anos de Tremembé que teve aí o cabelo raspado por ciúmes do ex-namorado que também não aceitava o fim do relacionamento. Esse é o retrato de uma sociedade violenta, onde as mulheres diariamente são vítimas de homens que se sentem encorajados em cometer esse tipo de crime. E esse é o assunto da nossa entrevista de estúdio, que a gente recebe aqui a doutora Stephanie Ramos, que ela é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São José dos Campos. Doutora, primeiro, seja muito bem-vinda. Obrigada, né, por estar aqui no nosso programa falando desse assunto tão importante. A gente vem falando diariamente, todos os dias a gente dá esse tipo de notícia, não só aqui na nossa região, mas no Brasil, infelizmente, né? Infelizmente. Quem dera a gente está podendo falar de tantos outros assuntos, né? E a gente, infelizmente, fala sobre isso. Minha primeira pergunta que eu quero fazer, e que todos os dias eu me faço essa pergunta, o porquê que a gente fala tanto e por que esses homens, né, se existe, se você consegue também de alguma maneira, se sentem tão encorajados em continuar fazendo isso? Por que eles são as nossas leis? Porque a gente vê a impunidade, os homens eles são presos, mas mesmo assim eles se sentem tão à vontade para poder fazer isso abertamente, violentar, agredir, matar, algo normal. Sim. As nossas legislações, primeiro, desculpa, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade, porque é um assunto triste, né, mas é um assunto que a gente precisa tratar com muita frequência e, infelizmente, com cada vez mais frequência, porque isso vem acontecendo, né, só nesse início de ano a gente já tem essas notícias horrorosas e absurdas, mas as legislações, eu entendo que elas estão adequadas, né? Elas são de fato punitivas, nós temos um judiciário atuante, nós temos uma advocacia atuante, nós temos uma delegacia da defesa da mulher muito atuante, nós estamos numa cidade que é uma cidade modelo, nós temos inúmeras situações, inúmeras oportunidades que a gente tem, né, de acolher, de ajudar essa vítima. Então, acredito que o problema não esteja só na punição, só na legislação, mas um pouco antes. Quando você estava iniciando, né, a reportagem, você comentou sobre a coragem que os homens têm. E muitas vezes as nossas meninas, as nossas mulheres, elas não são tão encorajadas. Começa lá dentro de casa, na educação, a ensinar a essa mulher, essa menina, a se posicionar sobre um não, a buscar ajuda. Né? Infelizmente, nós estamos numa sociedade que julga muito a mulher que precisa dessa ajuda. Né? Então, a gente tem que entender que a gente precisa se encorajar. Falar assim, olha, você está passando por alguma coisa? Conta comigo. Não vou contar para ninguém, não vou te julgar. Porque não é o julgamento que a mulher precisa nessa hora. Ela precisa de um apoio, de um acolhimento, ela precisa de um direcionamento. Né? A gente tem inúmeras políticas públicas que vão auxiliar, que vão acolher, que vão ajudar essa mulher. Então, a gente precisa informar e a gente precisa educar essas meninas. Sim. Mas, para mim, o ponto principal é o encorajamento. Eles têm coragem, mas muitas vezes a gente não tem coragem de sair e falar. Né? Essa menina de Tremembé, ela falou que ela teve vergonha. Né? Então, muito provavelmente, eu não posso falar especificamente do caso, mas muito provavelmente foi o que conseguiram ver nela, né? O fato dela ter a cabeça raspada, que motivou os familiares a tomarem conhecimento disso, mas talvez não tenha partido isso dela, porque muitas vezes elas têm vergonha de falar. Sim, até porque a mulher ela foi a vida inteira, como você disse, né,
treinada, na verdade, a sofrer calada, né? Não, você precisa suportar isso, porque o homem te sustenta, porque ele que fica ali cuida da casa. Então, se ele te agride, é porque você merece, é porque você precisa manter esse relacionamento em nome dos filhos, né? Você precisa suportar aquilo, você precisa sofrer calada. Foi muitos anos isso alimentado na cabeça daquela mulher. Então, para poder tirar isso dela, também precisa de um outro trabalho. Doutora, eu vou só pedir um pouquinho a sua licença, gente, para pedir também a sua participação. Se você quiser mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a doutora está aqui comigo, né, doutora? Então, mande a sua opinião, a sua dúvida também pelo nosso WhatsApp, que é o 997524005. Enquanto a gente vai papeando, você vai mandando a sua pergunta, viu? E, doutora, isso da questão do encorajamento, eu vim falando também uma outra vez, da questão dessa mulher se sentir forte. A gente vê as redes de apoio hoje em dia também, e também na questão do sigilo, né? Onde essas mulheres, a gente vê muitas coisas, hoje a gente tem a questão do X na mão, e que a gente vê que vem ajudando também. Essas mulheres, elas, da mesma forma que os homens estão se sentindo encorajados, a gente vê também, de uma outra forma, as mulheres se expondo. Eu, como jornalista, eu via antes uma barreira. Quando acontecia uma agressão, as mulheres, a gente ligava para fazer a reportagem, as mulheres não queriam falar. Hoje em dia, as mulheres estão indo na mídia, estão falando, não, ele me agrediu, mas eu vou lá falar também. Eu vou contar para que as outras mulheres não sejam vítimas também. Isso, por outro lado, é muito bacana. Muito, porque, na verdade, os casos aumentaram justamente por isso, porque agora nós estamos, de fato, falando. E é importante a gente continuar fazendo isso, porque, claro que vai ter vergonha, né? Vai ter aquele momento, poxa, eu vou ser julgada, as pessoas do meu trabalho vão saber, as pessoas vão me achar fraca, né? Vão me achar apenas dependente dele. Isso é natural, esse questionamento interno, ele existe. Mas nós também estamos vendo muito esses casos, porque, de fato, como você falou, as mulheres estão sendo mais estimuladas. E a gente precisa estimular cada vez mais as denúncias, né? Que as mulheres venham sim à mídia, que as mulheres coloquem no seu Instagram, que as mulheres comentem com as suas vizinhas. Uma certa vez eu ouvi de uma moça falando assim, olha, eu tive um problema com o meu namorado, ele me agrediu e hoje ele está namorando com outra. Enfim, problema dela. Agora ele é problema de outra pessoa. A gente precisa começar a dar as mãos e falar, olha, não é problema dela, o problema é nosso. O problema é nosso. Porque se ele fez isso comigo, se eu me sentir violentada, agredida, fraca, ela também vai se sentir. Então, primeiro, acho que a gente até precisa tocar nesse assunto, porque a gente também comenta muito isso. Um dos assuntos, uma das falas mais colocadas por um agressor, quando ele muda de mulher, de namorada, fulana era louca. Fez esse comentário, acende um sinal de alerta. Acende um sinal de alerta. Porque ela é louca, amanhã pode ser você a louca, depois de amanhã a outra. A outra vai ser a louca. Exato. E outra coisa que eu penso também é nesses homens, a questão... Esses homens, eles convivem com alguma mulher. Sim. Tem uma mãe, uma irmã, uma avó, né? Então, o nosso próprio papel em educar os homens que estão vindo nessa geração, né? Exato. Os nossos filhos, os nossos sobrinhos, porque eles são o futuro. Sim. E também porque isso é muito enraizado, né? Exato. Porque essa cabeça do homem de ter esse poder em cima da mulher, essa superioridade, eu tenho direito sobre a vida dela. Então, se ela me traiu, eu vou fazer o quê? Eu vou ferir o que ela tem o cabelo, por exemplo, Exato. essa moça, né? Eu vou lá e vou ferir o que ela tem de beleza, feminino, autoestima, né? Exato. Então eu tenho esse direito. Uma mulher, o que ela faz quando um homem trai ela? Eu choro, eu fico triste. Exato. Eu não penso em agredi-lo, né? A mulher foi feita assim. Sim. Então também da nossa, vamos educar esses homens de uma maneira geral, né? Não só, mas os próprios homens, os próprios pais também, Sim, né? Não tô falando que certeza. seja o papel só da mulher, mas dessa nova geração de homens que estão vindo por aí, de vir com uma mentalidade diferente. Sim. Vamos tentar, essa nova geração, de tirar essa mentalidade desses homens, dessa propriedade em cima das mulheres, Exato. dessa superioridade, dessa super valorização do homem, desse poder em cima das mulheres. Exato. Quem disse que seria assim? Exatamente. É até importante a gente falar, porque toda violência ela tem um ciclo, né? Tem um primeiro sinal, né, que é um sinal de agressividade, e que ele pode, todos nós somos passíveis, né, de um acesso de fúria, de um acesso de raiva. Sim.
todos nós. Um descontrole. Exato, um descontrole emocional, por qualquer que seja o motivo. É o que vem depois que vai diferenciar essa situação. Então, nesse ciclo de violência, tem esse sinal de agressividade, tem a agressão, que ela pode ser física, né, ela pode ser verbal, depois tem o período de arrependimento. E aí você começa a perceber que isso de fato vira um ciclo, é um vício. Porque daí ele tem o acesso de novo, ele chega às vias de fato, ele se arrepende, diz que te ama, que não vive sem você. E a mulher, ela precisa identificar isso. E aí, quando eu digo que todos nós somos passíveis, né, desses acessos de fúria, porque de fato nós somos, infelizmente, é prestar atenção. O homem teve um acesso de fúria, é ele se perguntar, poxa, calma, deixa eu parar aqui, porque pode ser que sem querer eu ultrapasse uma linha que eu não quero. Exato, um limite. E a mulher também. E se sentir a vontade de falar assim, olha, esse daqui é o nosso limite. Tá? Então, sai, se acalma, depois a gente volta. É óbvio que eu não estou aqui falando que isso é super fácil, porque não é. Sim. E é só quem está dentro desse ciclo que consegue entender a dor que é passar por uma violência, por uma agressão, principalmente física, por alguém que você tanto ama, por alguém em quem você confia, né? E essa pessoa depois ela vem e se arrepende, e aí depois de novo e de novo. Então a gente precisa ter estar com esse sinal de alerta ligado o tempo todo e conversar de fato, né? E pedir ajuda, principalmente. Os homens, né? Às vezes teve um acesso de raiva, nada justifica uma agressão, mas vai buscar um tratamento. Se isso aconteceu, já vai imediatamente buscar. Óbvio, ele vai arcar com as consequências daquilo que ele já fez, mas isso não precisa se repetir. Não precisa chegar num ponto de uma questão de justiça, né? Exato. Se você vê que você não tem um controle psicológico, uma coisa que você possa tratar antes de virar uma agressão, de virar algo policial, vamos cuidar disso, né? Exato. A questão, o descontrole pode acontecer. Quem nunca passou dos limites numa agressão verbal, né? Exato. Numa discussão onde a gente falou alguma coisa que fala, fui maldosa nisso, não deveria ter falado aquilo, né? Mas aí basta a gente repensar nossa atitude e buscar ajuda. Exato. É tão mais bonito poder fazer isso. Doutora, é o seguinte, falando da questão da rede de proteção da mulher, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre isso. A mulher que foi agredida, né? Quais os mecanismos que ela pode buscar ajuda também? Hoje em dia, qual que é a rede de proteção de uma mulher que sofre violência? Se ela está, né, na ocorrência de uma situação violenta, a gente indica ligar na hora para o 190. Então, aciona uma viatura da PM, a PM tem uma viatura que é especializada no atendimento para essa mulher, eles têm um acolhimento muito interessante, muito importante. Então, diz com o 190. Aqui em São José, eu falei, né, que nós estamos numa cidade que é muito privilegiada. Aqui em São José a gente tem uma guarda civil municipal muito atuante. Então, além do 90, essa vítima ela pode ligar para o 153, que é da Guarda Civil Municipal. Além disso, se ela não está naquele exato momento, ela pode ligar para o 180 ou ela pode ligar para o 100, que é o caso de violências aos direitos humanos, né? O 180 ele é a central do atendimento à mulher. Então, essa mulher ela vai ser atendida, ela vai ser ouvida, ela vai ser orientada. Além disso, aqui a gente pode procurar os CRAS, os CREAS, que também, né, são atendimentos públicos aqui, servidos pela nossa rede municipal, oferecidos pela rede municipal, e também alguns projetos, algumas ONGs que são existentes e que vou até tomar liberdade de citar uma, porque é uma muito atuante, que é o projeto Justiceiras. Sim, maravilhoso. E maravilhoso. A gente precisa enaltecer, de fato, o trabalho das meninas. E são órgãos governamentais ou não que estão à disposição dessa mulher. Sim. O importante é ela buscar ajuda. Às vezes não sabe, não tem acesso a nenhum... Vai na vizinha. Vai na olha, vizinha, eu não sei o que eu posso fazer. Vai com a pessoa que você tiver qualquer uma. Pede ajuda, gente. Pede ajuda, porque o importante é pedir, é falar. Exato. A partir do momento que a gente fala, vai com certeza ter alguém que vai poder te ajudar, né? Exato, é isso. E, doutora, pra gente finalizar, eu quero que você fale exatamente sobre isso. Encorajar essas mulheres. Vamos supor que tem alguém nos assistindo que está precisando, nesse momento, de uma palavra de força e de coragem. Qual que é a mensagem que você quer deixar?
Bom, a minha mensagem é para que você tenha de fato força, para que você tenha coragem, você não está sozinha. Existem mulheres que passam pela mesma situação que você o tempo todo, com mais frequência do que você imagina. Nós da Comissão da Mulher Advogada da OAB aqui de São José, nós atendemos por meio do nosso Instagram, nós ouvimos inúmeras mulheres e nós auxiliamos com essa orientação para qual órgão buscar. Então você não está sozinha. Acho que o importante é... Eu sei que você fica com vergonha, eu sei que você tem medo, mas o judiciário está atuante, a advocacia está atuante, você tem inúmeras formas de buscar ajuda e nós estamos aqui para isso. Perfeito. Doutora, muito obrigada pelas suas palavras e pela sua participação. Muito obrigada. Obrigada. É isso mesmo, gente. Coragem e força, é isso que a gente precisa, e união entre as mulheres.